Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa das orações mais conhecidas do mundo, o Pai Nosso. Mas calma, a ideia não é só repetir o que já sabemos. Vamos olhar para ela como um verdadeiro mapa, um guia para a gente se conectar de uma forma muito mais profunda com Deus. E para começar essa jornada, vamos ouvir uma história sobre aquilo que a gente realmente precisa. Bah, imagina só essa cena. Três irmãos herdam uma fazenda que não acaba mais. Riqueza para mais de metro. Só que em vez de paz e união, o que brotou daquela terra foi ganância, foi briga, um baita caos. Eles tinham de tudo, mas o peito continuava vazio. Numa noite, o guri mais novo, olhando aquela imensidão de campo, suspirou e pensou alto. Mas que barbaridade! Como a gente é infeliz! Temos tudo, mas na verdade não temos nada. É esse sentimento de vazio que nos leva direto para o nosso próximo ponto. Pois é. Essa angústia toda dos irmãos parece que conversa diretamente com os ensinamentos de Jesus, lá em Mateus capítulo 6. É bem ali que ele nos mostra o caminho para uma paz que dinheiro nenhum consegue comprar. Ele faz isso traçando uma linha muito clara entre a oração que vem do coração e aquela que é só para inglês ver. Ok, então vamos lá, vamos entender bem essa diferença. Jesus é bem direto ao criticar a oração hipócrita, sabe? Aquela feita só para impressionar, para ganhar status. A oração falsa é um show. Já a verdadeira é seu completo oposto. Ela nasce do reconhecimento de quem Deus é, ela deseja o governo dele e no fim ela se entrega à vontade dele. A chave de tudo é a motivação do coração. E o mais incrível é que Jesus nos diz que o Pai já sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente abrir a boca para pedir. Certo, mas o que seriam exatamente essas vãs repetições? A questão aqui não é o problema de repetir uma oração, como o Pai Nosso. O problema é falar da boca para fora, de forma automática, sem se conectar com o significado. É como recitar a lista do supermercado. A boca fala, mas a mente está longe. Deus não está interessado num monólogo vazio. Ele busca uma conversa sincera, uma comunicação que vem lá do fundo da alma. E é exatamente por isso que Jesus não nos entrega um script pronto, algo para a gente decorar e repetir feito um robô. O Pai Nosso, na verdade, funciona como um modelo, um guia. Pense nele como uma bússola que nos ensina não só a forma de se aproximar de Deus, mas, talvez o mais importante, o que realmente vale a pena pedir. E olha, a primeira lição desse guia já é de uma força tremenda. A nos ensinar a dizer Pai Nosso, Jesus nos dá a confiança de filhos, de gente da casa. Repara bem, não é uma oração individualista, não é Pai meu, é nosso, botando no mesmo barco todos os nossos irmãos e irmãs na fé. É um baita lembrete de que a gente faz parte de uma grande família espiritual, a Igreja. Bom, agora a gente chega no que é talvez o coração dessa oração. Os três primeiros pedidos não têm a ver com nossas necessidades do dia a dia, com coisas materiais. Eles são sobre bênçãos celestiais. E são justamente os pedidos que, se aqueles irmãos da nossa história tivessem feito, talvez tudo fosse diferente. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. Naquela cultura, o nome de alguém era tudo, representava seu caráter, sua reputação. Então pedir que o nome de Deus seja santificado é um clamor para que tudo o que ele é, sua santidade, sua justiça, seu amor, seja reconhecido e honrado no mundo, a começar por nós mesmos. É um pedido para que a nossa vida seja um reflexo da glória dele. Logo depois, a gente pede, venha o teu reino. E aqui é muito importante a gente entender que não estamos falando de um lugar no mata, com fronteiras. O reino de Deus é o governo soberano dele nas nossas vidas. É pedir que a autoridade de Cristo, com toda a sua justiça e paz, alcance mais e mais corações, libertando as pessoas do domínio das trevas para o seu maravilhoso reino de luz. E o terceiro pedido? Esse é um ato de entrega total. Seja feita a tua vontade. Aqui, a gente reconhece que o plano de Deus é perfeito e bom, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a dor aperta. É como se a gente estivesse orando junto com Jesus lá no Getsemane, confiando que a vontade do Pai, que é a nossa salvação, é o que deve prevalecer sempre. Então, quando a gente junta esses três pedidos, uma coisa fica muito, muito clara, né? A oração de verdade, o modelo que Jesus nos ensinou, não é uma ferramenta para a gente tentar controlar Deus para conseguir o que a gente quer. Muito pelo contrário. Ela é uma declaração, uma expressão de total confiança. Então, vamos lá, para a gente guardar bem no coração, a oração é, antes de mais nada, um ato de confiança num Pai que nos ama. O nome de Deus é a expressão de tudo o que Ele é. O reino dele é o seu governo de paz e de justiça. E a sua vontade, a sua vontade é sempre perfeita e boa para nós. Esses aí são os pilares de uma oração que transforma de verdade. E a ideia central que amarra tudo isso
é exatamente esta. A oração não é uma tentativa de manipular a Deus, mas sim uma expressão de fé que reconhece quem Ele é. E é nesse alinhamento, nessa sintonia com Deus, que a gente encontra a paz e o propósito que o dinheiro e os bens, como os dos 3 irmãos, jamais poderiam comprar. E para a gente terminar, eu queria deixar uma pergunta no ar, uma reflexão mesmo. Já parou para pensar como seria o nosso mundo, a nossa comunidade, a nossa própria casa, se a vontade de Deus fosse realmente vivida por todo mundo? Se o nome dele fosse honrado em cada atitude e o seu reino fosse a prioridade em cada coração? É um pensamento poderoso para a gente levar daqui. Bah, gostou dessa nossa conversa e quer aprofundar um pouco mais o assunto? Então é bem fácil. É só clicar no link que está aqui na descrição e baixar o material completo desse estudo em PDF.